Libere a dependência emocional e os bloqueios. Seja muito bem-vindo, esse é o tema da nossa live de hoje, em que a gente vai falar sobre travas, bloqueios, pesos, aqueles imprevistos que acontecem e que muitas vezes estão relacionados à dependência emocional de uma forma inconsciente. Hoje é dia de trazer para a consciência coisas que às vezes você olha no dia a dia, inclusive na vida profissional, e que você acha que é o comportamento, que é o seu perfil, mas muitas vezes, em grande maioria dos casos, está relacionada à dependência emocional, a lealdades familiares, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Lucimeira, Ayrton, sejam muito bem-vindos. Me falam se vocês me veem, me ouvem bem, por favor. Vou colocar o tema aqui, enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou. Pronto, fixar os comentários, ótimo. E se for surgindo alguma dúvida, vocês forem se identificando, vai comentando aqui ou clicando no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido para vocês, tá? Hoje a live ela é o tema do que a gente vai trabalhar dentro da Mentoria Eleve. Hoje é o nosso segundo encontro da Mentoria Eleve. Semana passada foi o dia da gente olhar para a criança, para as gravações que vem se repetindo, e hoje a gente vai trabalhar, hoje às 19 horas, que é o horário da nossa aula, sobre liberar essa dependência emocional, liberar esses bloqueios. A gente vai olhar para posicionamento, para masculino, feminino, pai e mãe, porque tudo isso está muito bem conectado. Então bora lá, eu achei interessante trazer aqui para vocês, é um esquenta para a nossa aula de hoje, claro, para quem garantiu sua vaga, para quem fez sua inscrição, para quem faz parte da nossa mentoria, tá? Então bora lá, vamos começar a olhar para isso e observar comportamentos ou situações que você pode estar se sabotando, que está relacionado à dependência emocional. Às vezes a gente nem presta atenção, porque a gente não tem consciência, porque até a palavra dependência se fala assim, não, imagina, ou às vezes a gente acha que dependência emocional muitas vezes está conectado somente a relacionamento amoroso. Eu não consigo me separar, eu tô passando por isso porque eu tenho dependência emocional, mas na verdade não. Você sabia que o medo de desagradar, a autocobrança excessiva, está muito relacionado a essa dependência emocional? Um exemplo prático, muitas pessoas travam para fazer a transição de carreira, para realizar algumas mudanças que deseja, né, na sua vida. E às vezes vem o medo, eu tenho medo de tentar, eu tenho medo de não ser perfeita, eu tenho medo de não dar conta. Quando no fundo, isso está relacionado à dependência emocional de eu tenho medo das pessoas verem que eu estou começando e que no começo eu não sou tão perfeita assim. Percebe que existe uma dependência emocional? Até quando a gente fala, por exemplo, prosperar. Eu não tenho medo de prosperar. Não, não é sobre prosperar. Mas em grande parte dos casos é sobre cobrar aquilo que você vale. É sobre conseguir enxergar o seu valor no seu produto, no seu serviço ou dentro da empresa que você trabalha. Teve uma pessoa que passou pela mentoria individual comigo. E ela tinha saído da empresa que ela trabalhava, estava passando por um processo seletivo. Ela falou assim, Su, em uma outra empresa, uma multinacional, eu fiz uma entrevista, a hora que a pessoa me falou o salário, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei me questionando de, será que eu dou conta? Será que realmente, porque eu não enxergo o meu valor, eu tenho medo que as pessoas realmente vejam o meu valor. Eu já vou explicar o porquê de tudo isso, mas percebe que isso está relacionado a uma dependência emocional. Então, são situações. Um outro exemplo. Isso eu não consigo me posicionar, eu tenho dificuldade de impor limites, eu não consigo dizer não, estou fazendo para todo mundo, quando é para mim eu não consigo. Qual que é a conexão disso com a inteligência emocional? Não, que é o que te ajuda. Com a dependência emocional eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de impor limites e desagradar as pessoas e chatear ou ser vista como arrogante, como uma pessoa mal agradecida. Olha, até outro dia estava aqui com a gente, agora tá falando não.
Porque muitas vezes a gente vive nesse triângulo das relações. E isso é muito importante você começar a observar no seu dia a dia. O que é esse triângulo das relações? E em todos eles existe dependência emocional. A primeira ponta desse triângulo é justamente a pessoa que está nesse papel de salvador, então a que faz tudo para todo mundo, a que na empresa se sobrecarrega, que sempre está fazendo a mais. Você sempre está ali pegando mais atividades, independente de onde você vai. Você é a pessoa que todo mundo pode contar. Que muitas vezes não diz não mesmo. Que quer fazer pelo outro, que quer fala, não, vai por aqui, vai por ali. Ao invés de dar, sabe aquele ditado que fala e dá vara para a pessoa pescar? Não, você está pescando para todo mundo. É a pessoa que realmente salva a todos. Que muitas vezes deixa de olhar para si para fazer pelo outro. E aí você fica nesse lugar. E aí o que geralmente quem tá nessa polaridade desse triângulo acaba atraindo? É a pessoa que só... Então você é a salvadora, é a pessoa que só se doa. É aquela pessoa que é forte, que dá conta, que não sei o que faz por todo mundo. Você acaba atraindo pessoas que só vão querer receber. Porque se eu quero salvar todo mundo, eu vou atrair pessoas que precisam ser salvas. Só que percebe que isso não é saudável, porque se eu preciso salvar, vamos dizer, se eu preciso ser um super-herói, uma super-heroína, usando uma analogia, precisa ter um vilão. Que eu preciso estar nesse meio do caminho auxiliando as pessoas. Então é onde vem a exaustão, a irritabilidade, onde você não consegue parar um minuto, porque você vai fazendo pelos outros. Mas isso também está relacionado à dependência emocional. Por quê? Lá atrás, os nossos comportamentos hoje, tem uma frase que pode ser que você já tenha ouvido, que fala assim, a infância é um terreno, é um solo onde a gente vai pisar a vida toda. E é justamente isso, porque a gente, hoje, na fase adulta, repete muitas gravações daquilo que nós aprendemos na infância. Por isso que o primeiro encontro da mentoria leva justamente para trabalhar essa questão da infância. Então, se lá na infância você foi repetindo para sua mente, para suas sensações, a gravação de, eu tenho valor, era que eu não paro um minuto, seja porque a hora que você não dava trabalho, que você era exemplar, você recebia elogios, seja porque muitas vezes chegava final de semana, não tinha escola, ao invés de descansar, pai ou mãe falava, não, acorda, vai fazer acontecer, seja porque ouvia muita rigidez ali na infância, seja porque você precisou cuidar dos pais, dos avós, enfim, assumir tantas responsabilidades, o que fica registrado dentro de você? O meu valor está na minha execução. Eu preciso fazer, eu preciso ajudar as pessoas. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí você fica nessa ponta desse triângulo e essa dependência emocional vem justamente por conta disso, percebe? Porque se eu fizer diferente, isso é inconsciente, tá? Se eu fizer diferente, se eu começar a me posicionar, se eu impor limites, se eu parar de salvar todo mundo e começar a olhar um pouquinho pra mim, eu corro o risco de ficar sozinha. Eu corro o risco de sentir abandono. Eu corro o risco de me sentir rejeitada outra vez. Percebe? Então tem essa ponta do triângulo que está relacionada à dependência emocional e consequentemente às feridas da nossa criança. Qual que é a outra ponta do triângulo? O triângulo tem 3 pontas, concorda? Sim, assim, assim, né? Então a gente olhou a primeira ponta. A segunda ponta qual que é? Quando a gente vai para o lugar de agressor, de perpetrador, de agressora, de perpetradora. O que isso quer dizer isso? Vamos colocar que você é a pessoa que salvava todo mundo. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de dizer não. E não era nem só sobre dizer não. Eu me oferecia para fazer coisas que eu nem queria para agradar as pessoas mesmo. Por mais que eu era forte, fazia acontecer, era brava, impunha limites, existia um outro lado que eu não dizia não, eu fazia ali, queria agradar e aí ficava nesse lugar, nessa ponta desse triângulo de salvadora. E aí o que acontece? Vamos supor que você é essa pessoa que tá sempre com sobrecarga, que tá sempre fazendo por todo mundo, que em empresa está fazendo, a hora que você quer ter o seu próprio negócio parece que não tem energia, porque para os outros você tem energia, mas para si não. E aí você começa a trabalhar essas feridas, você começa a se conhecer e você fala, caramba, encontrei uma palavra nova aqui, é a palavra não, que eu falei pra minha vida inteira. Deixa eu começar a me posicionar, deixa eu começar a impor limites. E aí aquela pessoa que tava sempre te pedindo socorro, que você tava sempre fazendo, em um momento começou a dar raiva, irritação, porque existia um desequilíbrio nessa relação, você vai e diz não. Ou você começa a estudar, estar em outros ambientes, e aquelas pessoas que você convivia falam, olha,
como fulana mudou, olha como tá diferente, olha que pessoa ingrata, olha, começam a surgir esses comentários. Então, ao invés de ser a pessoa que salva, você vira essa pessoa ruim, entre aspas, essa pessoa agressora, arrogante, o olhar de cada um. E lembrando que tudo, inclusive o dizer não, é saber a forma de comunicar. A comunicação ela é um pilar essencial que a gente precisa trabalhar sempre. Quando a gente fala, por exemplo, sobre sucesso, sobre alta performance, quais são pilares que são essenciais? Além do entrar em ação, né, de fazer acontecer apesar do desconforto. Só que você consegue fazer acontecer apesar do desconforto quando você trabalha 2 pilares antes, que é a inteligência emocional, que é justamente começar a entender o seu funcionamento e não de uma forma racional, não com teoria, mas de uma forma prática, porque de verdade, sabe o que está acontecendo com grande parte das pessoas? Tá com um monte de conhecimento e completamente paralisado, e quanto mais conhecimento parece que vai paralisando mais, porque aí vai se cobrando mais, vai se cobrando mais, vai se cobrando mais. Precisa, pra gente trabalhar a nossa inteligência emocional, realmente trabalhar de uma forma profunda e emocionalmente falando, não é racionalmente. Não é essa primeira pontinha do iceberg que muitas vezes a gente acumulando conhecimento a gente consegue entender e que sim é importante. Mas o passo principal quando a gente fala alta performance e sucesso, inclusive desbloquear e libertar essa dependência emocional, é olhar para essas camadas mais profundas. Ter técnicas, ferramentas, dinâmicas para poder olhar para isso, para que a partir disso você saia desse triângulo. E quando você trabalha essa inteligência emocional, trabalha essa mentalidade, vai rompendo padrões, vai quebrando, sabe, igual bolha financeira, você vai quebrando essas caixinhas que a gente vai aprendendo, todos nós, a se colocar desde a infância. E aqui não é sobre como foi o pai ou a mãe, todos nós temos traumas, independente de como foi a infância. A partir do momento que você vai desbloqueando tudo isso, qual que é o passo que está conectado também com a inteligência emocional, que está dentro do que a gente chama de soft skills, que a gente precisa trabalhar a comunicação. A comunicação vai desde o posicionamento, do dizer não, do impor limites, de você saber o seu valor. Porque se comunicar não é só sobre falar aleatoriamente, é sobre ter intencionalidade, sobre você ter clareza do que você quer e do valor que você tem, que a sua história tem, que tudo que você já superou, inclusive, tem. Porque, inclusive, o que nós passamos dentro da nossa vida pessoal, por exemplo, serve de bagagem para a nossa vida profissional também. Então, a gente falou dessa outra ponta agora do triângulo. Então, eu tenho, recapitulando, a primeira ponta que é a máscara, vamos dizer assim, de salvadora, que carrega o mundo nas costas, que faz tudo para todo mundo, que se cobra demais, que faz 10 coisas no dia, acha que precisaria ter feito 11, porque não fez 11 e acha que não fez suficiente, que muitas vezes trava porque tem energia para os outros, mas quando é para si fica para depois. Aí a gente falou da outra ponta do triângulo das relações que estão relacionadas à nossa dependência emocional, que é, aí eu começo a impor limites, aí eu ouço muitas vezes que eu sou ingrata, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, ou quando você foca nos seus sonhos, e aí você vai para esse lugar de pessoa que é agressora, que é perpetradora, ou quando muitas vezes você explode mesmo, porque você vai guardando tanta coisa, e aí um belo dia tá tudo bem, e você explodiu do nada, e desconta a raiva, a mágoa, às vezes naquela pessoa que não tinha nada a ver. Geralmente é quem a gente mais ama e quem tá mais próximo de nós. E aí você vai para esse lugar dessa pessoa agressora. E existe a terceira ponta do triângulo, que é a ponta quando a gente está no lugar de vítima. Então a gente pode estar no lugar da pessoa salvadora, agressora e a vítima. Ah, não, eu sou a salvadora, eu nunca fico no lugar de vítima. Porque a salvadora sempre vai atrair as vítimas para que possa ajudar. E quando fala vítima, às vezes a gente fala assim, ah, não, eu quero ser salvadora, vítima eu não sou. Mas percebe que eu falei lá no começo da live, para alguém salvar, para você salvar os outros, ou para você, por exemplo, ser uma mulher guerreira, precisa ter alguma coisa para guerrear. Se eu tenho alguma coisa para guerrear, quer dizer, vamos falar dentro dos filmes, dos desenhos, é que eu sou a super-heroína, super-herói, e tenho mal, que eu preciso abater. Se eu preciso ter algum tipo de batalha, é porque eu também em algum lugar sou vítima nessa história, percebe?
E aí, vamos por essa linha de raciocínio? Me fala se tá fazendo sentido, gente, se eu tô falando muito rápido. Clica aqui no coraçãozinho pra eu saber, porque eu vou me empolgando aqui com a minha linha de raciocínio e vou compartilhando esse negócio do triângulo das relações. Tava nem programado pra eu falar na live, mas eu senti no coração que era importante. Então me fala se tá fazendo sentido. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou clica no coraçãozinho para eu saber. Tá? É porque são pontos que são bem profundos e tudo isso, né, quando eu vou criando o método, por exemplo, da mentoria Eleve, é conectando todos esses pontos, porque dentro de nós é como se fosse uma grande engrenagem. E se algum ponto emperrou, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, para que a engrenagem volte a fluir. Com a vida é exatamente igual. Ah, tá pesado demais, os mesmos ciclos se repetem, olha, a mesma situação. Precisa olhar e entender qual é o ponto da engrenagem. Então vamos falar nesse lugar de vítima, vamos recapitular a história. Você era a pessoa, vamos dar um exemplo, que salvava todo mundo, que fazia tudo para todo mundo. Aí, do nada você começou a dizer não. Você começou a impor limites, falando, não, eu preciso ter tempo para mim também. Eu preciso dizer sim para mim. E aí, as pessoas que você ajudava, muitas entenderam, mas tem uma que começou a falar de você. Uma situação hipotética. Começou a falar de você, falou, olha, fulana, que mal agradecida, não veio aqui me ajudar. Pediu um negócio simples, não fez isso por mim. E aí você fica sabendo que a pessoa falou de você. Aí você fala assim, caramba, a pessoa ingrata, a vida inteira fiz tudo por ela e agora vem falar de mim. Percebe que aí a gente vai pro lugar de vítima? Gui em Dubai, adorei sua fala, você apareceu pra mim de repente. Ai, que legal, me conta seu nome. Nada é por acaso, gente. Eu falo que nada da vida é por acaso. Tem pessoas que às vezes falam, eu queria constelar, ou eu queria fazer tal coisa e você apareceu sua live, apareceu outra coisa aqui pra mim. Nada é por acaso. Sempre vem mensagens que às vezes a gente precisa ouvir. E isso vale pro dia a dia também, sabe? Acredito que todos nós muitas vezes nos questionamos, nos perguntamos, e aí, Soraya, prazer. E aí cada um dentro do que acredita, dentro da sua fé, também às vezes fala, ai meu Deus, o que eu não tô enxergando, né? E acontece com todo mundo, até comigo. E eu falo que às vezes as respostas, aquilo que a gente precisa ouvir, ou onde a gente precisa olhar, onde a gente precisa entender, vem onde a gente menos espera. Às vezes uma pessoa que a gente encontra na rua, tá no supermercado, no caixa que te atendeu, naquela pessoa que você vê ali no estacionamento, que você atrasou 10 minutos, e esses 10 minutos que você atrasou foi justamente você encontrar essa pessoa. Quando você abre o Instagram e tem uma live, é importante não entrar na neura também de, meu Deus, o que eu preciso enxergar com relação a isso, mas é importante observar que a vida sempre traz respostas para nós, daquilo que a gente precisa olhar, daquilo que a gente precisa cuidar, daquilo que a gente precisa tratar. Tem uma amiga que ela falou, alguns anos atrás, ela falou isso pra mim e ela fala até hoje, é algo que eu achei tão lindo esse termo que ela usa, não sei se é de uma outra pessoa, mas eu ouvi por ela, pela Dani, e ela fala que é deucidência, que não existe coincidência, que é deucidência, né? E é a partir das escolhas, inconscientes inclusive, que a gente vai fazendo. Então, percebe que dentro desse triângulo, enquanto a gente tá nele, a gente fica mudando ali, vai para um, vai para outro papel. Geralmente a gente fica mais em um. Eu, por exemplo, a Salvador ali, para me tirar daquele lugar era difícil. Só que em todos eles custa demais. Custa o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso emocional. E tá relacionado à dependência emocional, porque percebe da Salvadora que eu trouxe? Eu aprendi que o meu valor está quando eu faço as coisas pelos outros. Se o seu valor está no seu fazer, está nos seus diplomas, na sua execução, percebe que você não consegue enxergar o seu real valor? E aí você vai ser aquela pessoa que quando para um minuto, a culpa toma conta, a cabeça não para, tá ali no celular pensando no que você precisa resolver. Por quê? O seu inconsciente fala, nesse momento você não tá tendo valor. Tudo que muitas vezes a gente olha lá na infância e fala, isso aqui me machucou, se a gente não olha para esse solo da infância que a gente pisa a vida toda, a gente acaba repetindo. Então, minha mãe me cobrava demais. Eu sou filha de uma mãe super rígida. O que aconteceu? O que eu aprendi a fazer comigo brilhantemente, acho que muito mais inclusive do que minha mãe fazia, porque chegou uma época que minha mãe falava, eu já adulta, Suzana, menos, calma, não precisa ser assim, não precisa se cobrar tanto. Se minha mãe foi rígida comigo, eu fui aprendendo a ser 10 vezes mais.
Então, o meu valor está na minha execução. Eu preciso fazer, fazer, fazer. Quando a gente vai para esse lugar de pessoa agressora, perpetradora, e não levem no sentido forte e pesado da palavra, mas muitas vezes aquela pessoa teve uma mulher, uma vez, ela é uma caixa do supermercado, e eu falo que cada um tá dentro da profissão certa, né? Eu sempre atraio pessoas, tá em fila. Uma vez eu fui levar meu pai para fazer um exame no médico, a mulher também começou a desabafar comigo, minha irmã olhava assim de tipo, realmente, isso, todo lugar que eu vou sempre vem alguém para trazer alguma coisa e tá tudo bem. E aí não lembro o que ela tava falando, ela falou assim, eu sou crítica demais com as pessoas. Por que ela é crítica demais com as pessoas? Porque geralmente a gente é crítico e exigente demais com as pessoas. Porque, primeiro, você exige demais de você. Então, você vai para esse lugar de agressora, percebe? E por que ela é crítica demais? Também porque houve, e aí eu falei para ela isso, eu falei, provavelmente na sua infância houve muita rigidez. Ela, sim. Era tudo muito rígido, eu tirar 10 não era mais do que minha obrigação, eu tinha que ir pra escola, e limpar a casa, e fazer não sei o que, e fazer não sei o que. Percebe que aí vai para esse lugar, porque ela aprendeu, a criança dela tá repetindo esse padrão, eu não posso parar, eu preciso ser muito crítica com as pessoas, porque é assim que as coisas funcionam. A gente tem medo de romper esses padrões e não fazer mais parte, é inconsciente. Mas é uma necessidade básica do ser humano ter vínculos para sobreviver. Na infância ainda mais, porque se não tivesse alguém para cuidar da gente não estaria aqui, independente da forma que foi. Quando a gente olha para antigamente, por exemplo, para a época das cavernas, e não precisa ser nem antigamente, tá? Quando a gente olha para as tribos indígenas, por exemplo, para as tribos, o que o pessoal faz? Eles fazem as coisas em grupos. Vai sair para caçar, lá atrás ia sair para caçar, era em grupos, por quê? Essa proteção ajuda para a sobrevivência. O ser humano precisa. Se a gente olhar para hoje, quando foi a pandemia, gente? 2020, 2021, mais ou menos, né? Os reflexos estão vindo muito hoje, porque precisamos ficar isolados. O ser humano ele precisa de contato físico, de estar com gente, por mais que exista a videochamada e que ajuda muito, mas o isolamento acaba fazendo mal e o reflexo tá hoje. Se vocês olharem pesquisas, por exemplo, pesquisa do ano passado, 2024, foi o ano, acho que em mais de 10 anos, com o maior número de afastamentos relacionados à saúde mental da história. Tirando os afastamentos relacionados à saúde física, que também são de questões emocionais, porque quando o físico grita, minha coluna travou, é Salvador. Geralmente é Salvador. Ficou carregando tanto mundo nas costas que a coluna travou. Eu só parava quando eu adoecia. Percebe que, além das questões emocionais que bateram recorde, existem as questões físicas que estão relacionadas ao emocional. Por quê? Muito reflexo da pandemia, do isolamento. Muito reflexo também de olhar a rede social e se comparar, e aí suas feridas emocionais ficam gritando. Percebe que também é dependência emocional de eu preciso ser igual ao outro, eu preciso pertencer. E para pertencer de uma forma inconsciente, às vezes a gente abre mão de olhar para a nossa própria vida, para as nossas relações, para os nossos sonhos. É onde eu faço para os outros, é onde eu tenho medo do que vão pensar, eu tenho medo de desagradar. Lucimeire, de forma inconsciente, talvez estar nesse lugar de trago ganhos secundários de uma zona de conforto. Isso, poder pessoal, sai pelo ladrão, enquanto isso, poder... É isso mesmo. É de uma forma inconsciente, porque para tudo, é perfeito esse ponto que a Lucimeire falou, para tudo nós temos ganhos. Porque se eu alavanco, não é que eu tenho medo de crescer e de ser feliz, mas de uma forma inconsciente existe essa dependência emocional que se eu crescer muito e for diferente das pessoas que eu convivo, será que eu vou dar conta? O medo do abandono, da rejeição toma conta. Tem muitas pessoas que às vezes me procuram falar, isso é urgente, preciso olhar pra mim, é urgente, preciso trabalhar com isso e não sei o quê. Só que aí o inconsciente que não quer quebrar esse padrão traz resistência. E aí o que era urgente não é urgente, porque fica para depois, para daqui a um mês, para daqui a 2 meses. Por quê? Foi a forma que você aprendeu essas gravações. Então percebe que a dependência emocional é algo muito mais profundo do que a gente pensa. E grande parte vem desse solo chamado infância.
da forma, inclusive, que você enxergava que o seu pai e sua mãe te viam, e muitas vezes você se sentiu visto. Você sentiu que realmente eles te enxergavam como você era, porque geralmente quem vai se cobrando para ser perfeita, na fase adulta fala assim, Su, eu sinto que eles nunca me enxergaram como eu sou, porque eu fui dando um jeito para ser uma boa menina. Uma boa menina de acordo com os padrões deles. E aí a gente vai refletindo isso em todas as relações, projetando essas feridas e sabotando a nossa vida. Porque se as coisas não vão, se eu continuo aqui nesse mesmo padrão, esse padrão que tá doendo, que eu falo que eu quero fazer diferente, que tá pesado, mas pelo menos essa dor eu conheço. Essa dor aqui tá tudo bem, eu tenho essas pessoas aqui próximas. Mas e se eu fizer diferente? Um pouquinho antes de começar a live, eu tirei uma cartinha com uma mensagem, que às vezes eu gosto de olhar essas mensagens que levam à reflexão. E eu comecei a dar risada a hora que eu tirei essa carta e vou ler aqui para vocês. Olha isso. Você não precisa depender do outro para ser feliz. Permita-se tratar das suas próprias feridas, cuidar-se e dar amor a você mesmo. Ame-se. Sabe por quê, gente? Porque é mais confortável, eu falo por experiência própria, tá? Que eu era pós-graduada em olhar pro outro e não olhar pra mim. É muito mais fácil a gente fazer pelo outro, olhar as feridas do outro, cuidar das feridas do outro, ou muitas vezes se encher cada vez mais de curso, de tarefa, de atividades, de trabalho, do que olhar pra nós. Porque a gente tem medo de olhar para as nossas feridas. Tem uma parte do nosso cérebro que ela é muito importante, que é a parte mais antiga, mais primitiva do nosso cérebro, que ela é muito importante para a nossa sobrevivência. O que isso quer dizer? Se algo te colocar em perigo, você vai entrar nesse estado mais primitivo do cérebro, que é ou luta ou fuga. Então, se algo me colocar em perigo, ou eu vou lutar. Aí vem alguém e quer me fazer algum mal, eu vou lutar com essa pessoa, eu vou fugir. A gente sempre faz isso, nesse modo mais primitivo. Só que o que acontece? Se você não olha para o que acontece dentro de você, que é essa conexão aqui, porque as nossas emoções, as gravações emocionais vão gerar pensamentos sobre você, sobre o mundo, sobre o outro, sobre as relações, sobre trabalho, sobre dinheiro. A partir desses pensamentos, você vai ter comportamentos e ações de acordo com o que você acredita que o que está registrado dentro de você, e a partir disso vai ter resultados. Só que se você não cuida, essa parte de luta ou fuga fica sempre. Como que é luta no exemplo prático? Sempre imprevisto, sempre muito esforço para conseguir um pouco de resultados. Ou fuga é, eu faço um monte de coisa, mas aquilo que realmente eu digo que é importante para mim fica sempre para depois. Eu estou fugindo de lidar com isso. Percebe? E aí essa parte mais primitiva que fala assim, não mexe com isso não olha pra essas coisas suas não, continua fazendo o que você está acostumado a fazer, tá doendo, mas não tá tão confortável, queria que fosse diferente, mas isso aqui é o que a gente conhece. E é onde você vive no piloto automático é a hora que vê 2026. E a hora que vê, você pegou mais uma pessoa pra você carregar, pra você cuidar. E a hora que vê, tem mais uma atividade. E a hora que vê, tem mais um curso, tem mais conhecimento. Mas aí você se cobra de falar assim, caramba, eu sei tanto. E o que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que pra gente desbloquear, pra gente soltar a dependência emocional, você precisa parar de olhar pra fora e começar a olhar pra dentro. É justamente o que essa mensagem fala. É olhar e entender o que está acontecendo dentro de você. E eu sei que muitas vezes no dia a dia, com tanto de coisa que a gente tem para fazer, a hora que você vê, passa e você mal conseguiu ter um segundo de respiração consciente. Só que tem uma coisa. As atividades na nossa vida nunca vão acabar. Se você tiver 48 horas, você vai dar um jeito de não parar essas 48 horas também. Só que a sua saúde mental e física vai acabando se você não olha para você. É começar a estabelecer um novo padrão de pensamento, um novo padrão da forma que você se olha. Porque quando você vai salvando todo mundo, por exemplo,
o tempo todo, você está dizendo a si mesma diariamente, todo mundo vale mais do que eu. Quando a gente fala sobre autoconfiança, sobre insegurança, inclusive ontem, se não me engano, postei um Reels falando com relação à insegurança, que está muito conectado à relação com a mãe. Hoje, dentro da mentoria, a gente vai trabalhar essas relações mãe e pai também. Mas quando a gente fala sobre autoconfiança, sobre segurança, por exemplo, vem, claro que precisa trabalhar essas questões mentais e emocionais, mas vem de ações diárias. Toda vez que você se compromete a fazer algo por você e não faz, independente qual seja o motivo, você está quebrando a sua insegurança, está falando assim, isso não importa. Eu não cumpro o que eu tenho de palavra comigo, com os outros eu cumpro, mas comigo não. Percebe que existem sim raízes emocionais profundas, que a gente trabalha isso dentro dos atendimentos, com direcionamento, com técnica, porque todo mundo, mesmo eu, por exemplo, tendo muito conhecimento, atendendo milhares de pessoas no mundo todo, eu preciso de direcionamento, eu preciso de uma pessoa para me direcionar, porque eu vou ter pontos cegos com relação a mim também. Minha parte de sobrevivência vai falar, não mexe com isso aí não. Todos nós temos pontos cegos com relação a nós. Mas existem pequenas ações do dia a dia que você pode começar a mudar. De ser tão gentil com você, igual você é com os outros. Porque no fundo, enquanto a gente não se cura, a gente acaba fazendo para os outros, dando tempo, atenção, acolhimento para os outros, dando para os outros aquilo que você e que a sua criança mais precisam. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, essa primeira camada, você já consegue liberar, cuidar. Percebe que aí você vai soltando essa dependência emocional, que você vai falando assim, caramba, o que eu tô precisando? O que eu vou fazer por mim hoje? E minha pergunta é, a gente tá começando a semana. Essa semana, o que você vai assumir o compromisso de fazer por você? E quando eu falo fazer por você, não é estudar mais, não é ler 300 livros, é de ação, de concreto, de coisa para cuidar de você, ou que te aproxime, um passo que te aproxima na direção daquilo que você quer conquistar. Porque a vida, ela não é só final de semana, ela não é só a hora que a gente conquista algo incrível e posta em rede social. É muito além. Os momentos mais especiais, geralmente a gente nem lembra de postar em rede social. A vida é esse processo diário. É acordar e falar, que bom, ganhei mais um dia de vida, sabe? Então, se você tiver um papel, anota. Uma única ação, porque às vezes a gente quer mais, e aí pensa igual a academia. Nunca fiz academia e eu vou lá agora, eu quero já fazer um exercício, pegar um peso, eu já quero erguer 30 quilos. Se eu nunca ergui nenhum quilo, você dá conta de erguer 30? Quando a gente começa a academia, uma musculação, por exemplo, você tem um tipo de treino. E aí você vai fazendo, o seu corpo acostuma e muda o treino. A carga fica mais pesada. Pra vida também, às vezes, eu quero fazer 500 coisas. Não tô fazendo nada por mim, agora eu já coloquei 10. Você vai se sabotar, porque aí você quer pular daqui pra cá. Opa! Percebe? Sendo que eu preciso pular aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Então, qual que é a ação principal que você vai fazer por você essa semana? Independente do que as pessoas vão pensar. Por você. Por aquilo que racionalmente você diz todo dia que deseja, ou por aquilo que você colocou como meta para esse ano e que você já tá falando, deixa pro ano que vem. Coloca no papel. Se não tiver com papel agora, depois escreve, porque eu colocar no papel já é tirar desse mundo de ilusões ou de criações e tangibilizar. É começar a assumir pequenos compromissos com você. Isso é uma forma prática de você começar a ir quebrando essa dependência emocional. Mais uma vez, é claro que é importante entender a raiz de tudo isso. E aí a gente trabalha dentro dos atendimentos. Depois, se você quiser mais informações e olhar realmente para a raiz, manda direct.
E aí a gente agenda um horário, entende certinho o seu caso. Mas existem pequenas ações diárias que já vão dar um primeiro passo para você. E até quando a gente trabalha as raízes emocionais e olha o que sua criança aprendeu ou que padrões que vem se repetindo das histórias da sua família, enfim, para você quebrar e fazer diferente. Só que se na prática você olha para isso e fala, ok, não vou fazer mais nada, agora tá tudo certo, não vai. Foram anos repetindo esse padrão de carregar o mundo nas costas, de se cobrar, de ter medo de desagradar, de ter medo de incomodar. Eu tinha um medo de incomodar gigantesco, eu vivia pedindo desculpa por tudo. Eu era uma dualidade em pessoa, ao mesmo tempo que eu era brava, rígida, principalmente no ambiente de trabalho, eu pegava tudo pra mim e falava, vai, fulano não resolve rápido, eu pego. Aí fulano não vai fazer tão bem, dentro da minha cabeça. Aí se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu vou pegando. Ao mesmo tempo que existia isso, por exemplo, eu ia num restaurante, numa padaria, tomar um café. Eu pedi um café, o garçom trazia um cappuccino, ou vamos fazer o contrário, né? Porque o cappuccino é mais caro, eu pedi um cappuccino. O garçom trazia um café. Se eu gostasse, que eu gosto, vamos dar o exemplo do café, eu gosto, eu amo café. Eu tomava o café e não falava nada. Ai, tadinho. Não vou dar trabalho. E aí eu ia me deixando para depois você me notar. Percebe que eu não via o meu valor. O meu valor estava em agradar, ser perfeita, ser uma ótima executora. Só que esforço é diferente de resultado. Correria é diferente de produtividade. Quando você diz sim para todo mundo, você passa uma vida inteira dizendo não para você. Quando você continua repetindo na fase adulta com você aquilo que lá na infância você fala, poderia ter sido diferente. Nossa, senti falta do colo da minha mãe, senti falta de ter mais carinho, mais acolhimento. Hoje você está fazendo isso por você? São pequenos passos em que você vai quebrando esses ciclos e aí vendo o seu valor, você consegue falar sobre o valor do seu trabalho, ter confiança, porque a insegurança... Eu estava tendo uma reunião semana passada com um empresário falando sobre isso, que a gente estava fazendo uma reunião para fazer uma palestra, um treinamento para a equipe de vendas, inclusive eu falei, as pessoas sentem cheiro da nossa insegurança, da gente não se valorizar. Por isso que muitas vezes você vê, às vezes na empresa que você trabalha ou no seu negócio, você vê nas redes sociais e fala, caramba, essa pessoa sabe menos que eu, tem menos conhecimento, tem menos cuidado na hora de atender, de não sei o quê, e tá deslanchando. Por quê? Porque essa pessoa ela acredita tanto naquilo que ela faz, ela confia tanto no valor dela, primeiramente, que mesmo ela não tendo tanto conhecimento, ela passa essa confiança para as pessoas. Lembra que eu falei daquela pessoa que foi fazer a entrevista? Quando existe essa dependência emocional e de uma forma inconsciente, porque eu achava que eu enxergava o meu valor, tá? E nas empresas, sim, eu era promovida, eu era reconhecida, graças a Deus tenho portas abertas em todas as empresas, inclusive grandes empresas multinacionais que eu trabalhei. Eu achava que eu enxergava o meu valor, aí que eu comecei a entender que não era bem assim o negócio. Então, quando você não enxerga isso, as pessoas também percebem. E sabe por que é mais difícil? Porque é invisível. A gente não consegue pegar. Não fica escrito aqui, ai, tô triste hoje. Nossa, essa situação, não vem um outdoor, aqueles letreiros luminosos? Ai, essa situação me deixa insegura. Não. Mas a partir do momento que você vai se entendendo, que vai entendendo essa engrenagem linda que nós somos, porque enquanto a gente não aprende, você fala, caramba, ó, isso aqui aconteceu. Olha, trabalhei que nem não sei o que, hora que eu saí de férias eu adoeci. Quem já? Você sabe por que acontece? Isso existe explicação, inclusive, biológica, fisiológica sobre isso. Porque você vai passando 11 meses, 2 anos em estado de alerta, não parando um minuto, o seu corpo vai produzindo, não vou nem falar termo técnico aqui, vai produzindo coisas. Se você fica em estado de alerta, o que acontece? É estresse, percebe? Seu corpo vai estressando e produzindo coisas aí dentro para você poder lidar com esse estado de alerta. A hora que entra férias e você relaxa, seu corpo fala, uhul!
a gente pode descansar. E aí, para ele regular, ter essa autorregulação e ficar no estado natural, existe esse período de adoecimento, que na verdade é um período de regulação. Outro exemplo prático, aconteceu um monte de situação, você não conseguiu digerir, aí começou a atacar meu estômago. Ou eu sinto que tem uma bola aqui. Por quê? O seu corpo entende que não digeriu, ele vai começar a produzir um monte de acidez pra gente, precisa digerir esse negócio, só que não tem o que digerir, percebe? Como carregar o mundo nas costas, a sua coluna vai gritar. Então, é começar a olhar pra isso, porque tem gente que fala, ai meu Deus, isso é castigo. Não, isso é sabedoria. É começar a enxergar as coisas de, isso tá me trazendo informações de que pode ser mais leve. Para vocês terem uma ideia, para eu começar a aprender a me posicionar, a dizer não e saber me comunicar mesmo, não ou sendo boazinha demais e nem na brutalidade, porque a gente vai engolindo, chega um momento que você fica com raiva e estoura. Eu precisei passar por muitas situações difíceis e conhecer pessoas extremamente difíceis, extremamente tóxicas. Por quê? Porque eu sou coitada? Não, porque eu atraía isso pra minha vida. E não era um castigo. Através disso eu comecei a entender de, se eu não me posicionar, eu vou atrair essa situação de novo pra mim. Em todas as áreas, inclusive dentro do ambiente corporativo. Então comece a observar essa inteligência, essa engrenagem tão linda que é a sua mente, o seu corpo. Existe essa conexão entre emocional e racional. Não adianta querer excluir, porque muitas vezes a gente vai aprendendo a ser tão forte e anestesia as emoções e fica só, eu sou racional demais. Não, você tem medo de sentir. Só que se você tem medo de sentir, você se desconecta da alegria, da abundância, do prazer, da vida. Comece agora a se perceber. Essa ação, esse passo que você pensou, isso não veio nenhuma ideia aqui. Então, muitas vezes, a sua ação para essa semana será começar a entender o que você quer fazer, o que você quer viver. Quando você for uma pessoa bem idosinha, que histórias você quer contar que você viveu na sua vida? Porque as histórias que você vai contar lá na frente, você precisa viver hoje, plantar sementinhas diárias e comemorar cada vitória. E muitas vezes a sua ação vai ser isso de, eu preciso começar a entender o que realmente eu quero. Eu preciso começar a olhar para mim e falar, ok, sempre atendi a necessidade e as expectativas das pessoas, das empresas, dos clientes. E eu? Talvez seja essa ação. E a partir disso, soltando essa dependência emocional, a hora que vê algum medo, fala, realmente é medo de fazer isso, é medo dessa mudança, ou é medo do que vão pensar? Ou é medo de desagradar? Ou é medo de ser diferente? Ou é medo de sentir abandono outra vez? Vai experimentando, colocando em prática no dia a dia, porque não existe fórmula mágica. São gravações de anos. Existe sim, com método, com direcionamento, você ganha tempo. Ganha uma consistência, que é o que geralmente pega. Eu começo a fazer, acontece alguma coisa, eu paro. É a hora que eu vejo, estou no piloto automático de novo. Mas são ações diárias e constantes. Que precisa começar daqui para fora. E o que geralmente a gente faz é de fora, pega um monte de lixo de fora e coloca para dentro. Começa a soltar. Vamos só dar uma respirada para soltar, que sei que vai falando tudo isso, vai dar uma respirada e faz barulho mesmo, se você puder, no ambiente que você tá. E agora eu solto. Pode falar essa frase. Agora eu solto. A gente verbalizar tem um poder gigantesco, porque senão fica só no mental. É onde tem problema de garganta, é onde tem problema de tireoide. Comece a perceber onde geralmente seu corpo grita, ele tá trazendo informações. Ou não, Su, minha questão geralmente é no financeiro. Com quem você sente que tem, ou quem você sente que tem dívidas emocionais com você que estão se transformando em dívidas financeiras, em faturas financeiras. Você carrega todo mundo, você faz por todo mundo. Quem a sua criança ainda espera que faça por você?
Se você parece que as pessoas não te enxergam, não te reconhecem, quem a sua criança sente? Por quem a sua criança sente que não foi vista? E aí você começa a fazer mais isso por você. A romper esses ciclos e olhar para você com mais amor, com mais valor, com intencionalidade, porque você merece ser muito feliz. Eu sei que você aprendeu a ser forte, a lidar com um monte de coisa, eu sei que você dá conta, mas está na hora de aprender que pode ser mais leve, mais saudável. Para o seu emocional e, consequentemente, para o seu físico, para as suas relações, para a sua carreira, para a sua comunicação. Experimente tudo isso e se você quiser dar o próximo passo e olhar para essas raízes emocionais e trabalhar de uma forma prática, com dinâmicas, com exercícios, com movimentos, manda direct, a gente agenda um horário para você e se você garantiu sua vaga na Mentoria Eleve, te vejo hoje às 7 horas da noite para a gente trabalhar tudo isso de forma prática, com exercícios, com movimentos sistêmicos, de dentro para fora. Que somente a partir daí a vida se transforma. A gente vai até onde a nossa mentalidade não racional, mas inconsciente permite. Até onde a sua mente e o seu coração têm te permitido chegar. E o que você precisa soltar a partir de agora para ir cada vez mais longe. Beijo grande, eu vou deixar essa live gravada. Como o equilíbrio de troca, assim que estiver disponível no feed, lembra de curtir, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam começar a soltar, liberar, solta as costas, solta o maxilar. E é uma forma da gente ter esse equilíbrio e de eu entender que fez sentido para você, pode comentar lá, fica à vontade. Beijo grande, uma linda semana, colocando em prática, não acumulando mais conhecimento, mas colocando em prática tudo que você ouviu e aprendeu agora, porque conhecimento sem prática é só mais acúmulo de autocobrança e ansiedade para você. Boa semana, tchau, tchau!